Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Depois de voltar das festas de fim de ano, muita gente não sabe da importância de se fazer uma manutenção geral no carro que veio da estrada. As festas de fim de ano passaram, mas ainda assim, muita gente ainda programa pegar a estrada para ter alguns dias de descanso. O Joel, por exemplo, quer passar uma semana em Salinas e antes veio ver se está tudo bem com o carro. Segurança acima de tudo, né? Principalmente ter o carro em ótimo estado para fazer a viagem. Segurança em primeiro. O motorista está certo, mas o que muitos que foram passar Natal e Ano Novo fora não se atentam é que a revisão também é importante na volta da viagem. A suspensão do veículo, a questão do alinhamento, balanceamento, se deu num buraco, se não empenou uma roda, se não aconteceu alguma coisa com o pneu. Então é recomendado que você verifique, faça essa revisão pós-férias, que é para verificar se está tudo ok com o carro depois da viagem. Segundo o Fábio, os serviços mais necessários ao voltar da estrada são alinhamento e balanceamento dos pneus e rodas, troca de óleo e filtros e a verificação da suspensão e freios. E mesmo que você tenha revisado tudo isso antes da viagem, é bom ficar atento para não ter problemas. Uma roda empenada, você pode ter um prejuízo no pneu grande. Tira o balanceamento do veículo. Então, assim, é recomendado que seja feita a revisão para um efeito de, até mesmo de economia, apesar de gastar um pouco de dinheiro. Não vale a pena adiar a revisão? Não vale a pena não. Tem que, no mês, na quilometragem certa, tem que fazer a revisão direitinho. Ficar atento. Neste tempo de férias escolares, uma preocupação dos pais é ocupar o tempo das crianças com viagens, colônias de férias e diversão. Mas, além das brincadeiras, é importante reservar um tempinho para fazer um check-up nos pequenos. Elas só pensam em diversão. Corrida, balanço, escorrega. Mas Caroline faz questão de mostrar que preocupação de mãe não tira férias. Os pais sabem da importância de aproveitar esse tempo livre e levar os filhos ao médico. O difícil é dar uma pausa na brincadeira das crianças. A gente conversa e explica, principalmente a questão de vacina, porque normalmente toda criança tem medo. Então eu uso uma estratégia de ganhar um pirulito depois, então eles vão animados, tomam e aí ganham o pirulito. Mesmo não gostando muito, Arthur já sabe que precisa ir ao médico de vez em quando. Para ver se está tudo bem e também não ficar doente. A recomendação desta especialista é procurar o pediatra para fazer um check-up e avaliar se a carteira de vacinação precisa ou não ser atualizada. E como os meninos passam o ano inteiro estudando, lendo e usando equipamentos eletrônicos, outra recomendação é visitar o oftalmologista. Na maioria das vezes a criança não sabe identificar se enxerga, se não enxerga. Então, assim, o ideal seria fazer uma consulta de rotina com o oftalmologista pelo menos uma vez no ano. Segundo esta odontopediatra, esse cuidado na infância pode fazer a diferença para toda a vida. Com essas vindas ao dentista, eu consigo orientar os pais, eles conseguem instalar esse hábito, né, em casa. Então, assim, ele aprende a fazer a escovação adequada, a criança aprende a escovar os dentes, a passar o fio dental. Olá! A peça A Giganteia se passa no cenário desértico de um país imaginário, onde o menino Macu vive com a mãe. Todos os dias ele sai à procura de água. Certa manhã, Macu é sequestrado pelo líder de um exército de seres híbridos, metade homem, metade bestas, que o transformam à força em um menino soldado. Mas em sonho, Macu deseja reconquistar a infância e reencontrar a Giganteia, a árvore que fornece água. Bonecos construídos de cabaças guiam a narrativa que vai além das palavras e dos diálogos para tratar de temas universais, como a falta de água e o recrutamento de crianças soldados. O título do espetáculo é uma referência à Biblis giganteia, planta símbolo da vida que brota em terras áridas e está atualmente em risco de extinção. Apresentações de sexta a domingo, às 7 da noite, no Teatro Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro.
Amanhã tem uma sessão com audiodescrição. Ingressos a partir de R$ 15 com meia entrada. Um dos maiores e mais influentes cineastas contemporâneos, Martin Scorsese, ganha uma retrospectiva. É a primeira vez que o público brasileiro tem um panorama com todos os longas-metragens de ficção, os primeiros curtas, documentários e ainda um filme para a TV do diretor americano. Com diversas sessões gratuitas, a mostra Scorsese exibe os 25 longas-metragens de ficção do cineasta, passando por clássicos como Taxi Driver, Primeira Palma de Ouro do diretor, Os Bons Companheiros e Os Infiltrados, que deu a Scorsese o único Oscar de direção, apesar das inúmeras indicações. A retrospectiva acontece no CCBB Rio de Janeiro até o dia 28. Em fevereiro, o evento vai para São Paulo, com exibições no CCBB da capital paulista e no Cine Sesc, e ocupa também o CCBB Brasília. No dia 23, quarta-feira, à 13h, tem uma sessão inclusiva e gratuita do filme Touro Indomável, numa versão dublada em português, com audiodescrição, tradução em libras e legendagem descritiva. As sessões pagas têm ingressos a R$ 10, com meia entrada de R$ 5. A dica para as crianças é o espetáculo Janeiros, com curta temporada no Teatro da Caixa Cultural, no Rio. A montagem conta e canta as memórias e os sonhos dos mais de 40 anos de estrada da Carroça de Mamulengos, companhia teatral itinerante criada pela família Gomide, de Brasília, na década de 70. Apresentações de sexta a domingo, sempre às 19h. Ingressos R$ 30, com meia entrada de R$ 15. Aproveitem as dicas e semana que vem tem mais cultura no Repórter Visual. Tchau! Um estudo da ONU projeta que até 2050 o oceano pode ter mais plástico do que peixes. Para tentar frear esse processo, a cidade do Rio de Janeiro tem uma proposta de lei para banir copos plásticos. Os canudos do mesmo material já estão proibidos desde o ano passado. Nesse restaurante, plástico não entra. Desde a inauguração, os canudos são de papel. Já os copos, em embalagens descartáveis, são biodegradáveis. Eles são produzidos a partir da mandioca. Na hora de servir água, nada de garrafa plástica. O líquido sai de torneiras como esta, depois de um processo de filtragem. Se o cliente preferir água com gás, o processo de gaseificação é realizado na hora. O nosso conceito sempre foi evitar o uso de qualquer material plástico e gerar o menos lixo possível. As mudanças em busca da sustentabilidade agradaram os clientes. É um início, ainda tem muita coisa a ser feita, mas pelo menos eu acho que começa a gerar uma conversa sobre o uso de plástico, especialmente esse plástico que é descartável. No ano passado, o Rio de Janeiro se transformou na primeira cidade do país a proibir o uso de canudos de plásticos descartáveis em estabelecimentos comerciais. Agora, a Prefeitura quer ir além e encaminhou para a Câmara dos Vereadores um projeto para banir o copo de plástico descartável da cidade. Outras 16 cidades brasileiras já proibiram os canudos de plástico descartáveis. São mudanças que podem evitar cenas como a desse vídeo, gravado no ano passado por pesquisadores de uma universidade dos Estados Unidos. Eles retiram um canudo de plástico que estava no nariz de uma tartaruga. Para alertar sobre o risco do plástico para os animais marinhos, o Aquarrio, o maior aquário da América Latina, montou uma exposição com dados que impressionam. São toneladas e toneladas de plástico. Até um dado da ONU fala de que em 2050 a gente vai ter mais plástico no mar do que peixe. E olha só, ainda há pouco falamos aqui sobre as férias escolares das crianças em janeiro, não é mesmo? Mas as aulas já começaram para mais de 2.000 alunos no Amazonas. São moradores de comunidades ribeirinhas do Rio Negro, onde o ano letivo inicia mais cedo para fugir do período de seca no estado. Isso porque a descida das águas dificulta o transporte dos estudantes.
O primeiro raio de sol acaba de anunciar um novo dia e a Antônia já está pronta para pegar o barco e ir para a escola. Essa é a rotina da estudante há 3 anos, quando a família se mudou para uma casa às margens do rio, na zona rural de Manaus. Eu acordava umas 6 horas por causa que a minha mãe que me chamava. Aí eu vinha de lá, ela não vinha me deixar por causa que ela trabalhava lá capinando. Aí eu vinha acompanhado com os outros meus colegas. Mais de 2.000 estudantes de comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Negro dependem do transporte fluvial para ter acesso a 29 escolas municipais de ensino básico. 4 desses colégios estão em povoados indígenas. Nós temos uma lancha escolar que sai da Marina a partir das 6h15 da manhã e vemos fazendo todo esse trajeto, pegando cada criança nas suas casas, né? Como a gente sempre fala, nós pegamos de dentro de sua casa e devolvemos dentro das suas casas, que elas moram em palafitas, moram em casas que ficam em cima de rios, né? Aqui é o rio que determina o início e o fim do ano letivo. O calendário escolar respeita o período de enchente e a seca. É por isso que as aulas começam em janeiro e terminam em outubro. E durante esse período, os alunos não têm férias. Como seca muito, fica com uma dificuldade das crianças chegarem à escola. Com isso, nós não temos o recesso do meio do ano. Ainda trabalhamos também alguns sábados. Manaus é uma cidade na beira do Rio Negro. E essa marca e o reconhecimento dessa nossa identidade é que faz a gente aprender de um modo diferenciado e ensinar aos outros o que é fazer educação nessa realidade. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil com tradução em Libras. Bom dia para você, tchau!